Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo a mais um Tudo Acaba em Business, o seu podcast inspirador e empreendedor. No dia de hoje, eu vou trazer um profissional altamente reconhecido no mercado de apostas no Brasil. Esse mercado que vem crescendo e tem que ser cada dia mais discutido, cada vez mais falado, porque envolve muitas nuances e, para mim, a regulamentação é a melhor das situações, é a melhor coisa que pode acontecer nesse segmento. Então, sem muitas delongas, vou apresentar aqui o meu grande amigo, Country Manager da Novibet, Ângelo Alberoni. Tudo bem, Angelão? Tudo bem, Marcelo? Obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar com você no Tudo Acaba em Business. Vai ser muito legal aqui falar um pouco sobre o segmento de bet que está tão na moda no Brasil. Angelão, cara, o prazer é todo meu. A audiência com certeza vai gostar muito desse podcast. Por quê? Cara, o ambiente de bets, me permita usar uma expressão, ele é muito marginalizado por alguns. Só que ele é um mercado extremamente usual na vida do brasileiro. Cara, é muito difícil você ter alguém na sua família que não usa, não joga, não aposta, principalmente no formato de entretenimento, né? Tudo bem, tem as suas preocupações que a gente vai falar ali na frente, mas é super divertido você fazer uma aposta ali ao longo do jogo, você torce até com mais vontade. E o mundo de bets também, né? Quando a gente vai falar do mercado de apostas esportivas, nós não podemos resumir aos jogos. O pessoal muita gente acha que é só jogo de futebol, mas você tem aí uma série de outros jogos, né, ali dentro da mesma plataforma. E você, como representante da Novibet, vai trazer aqui uma voz importante, que é o outro lado da moeda, né? Muita Claro. gente, a gente já ouviu aqui Francisco Mansur, por exemplo, que falou da regulamentação, da importância dela, mas agora, pela primeira vez, a gente já trouxe aqui o pessoal da Zero Bank também, o Edizio, que é o presidente da Zero Bank, que é forma de pagamento, e hoje trago você com esse objetivo de dar voz também a um representante de uma bet. Legal. Vocês não conhecem o Ângelo, imagino, mas o Ângelo é extremamente preparado, é um CEO de altíssimo nível, é um country manager, né? Mas extremamente preparado, executivo de alto nível, que realmente me impressionou. A gente teve a oportunidade de se conhecer antes e me impressionou o entendimento dele do mercado e principalmente em relação à necessidade, né, que hoje o mercado passa por uma regulamentação muito bem feita, né, Ângelo? Então, Ângelo, seja Sem dúvida. bem-vindo mais uma Obrigado. vez. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, já começasse falando da importância dessa regulamentação, Ângelo, para as bets que realmente têm interesse em fazer um trabalho bem feito. Sem dúvida. Eu acho que o Brasil ele passou por um processo nos últimos 6 anos, né? Porque a lei ela é de 2018, a gente ficou com um gap em relação final de 2018, um gap em relação a esse ambiente regulatório no Brasil. Com isso surgiram várias marcas, marcas boas, marcas ruins. O mercado ele foi se marginalizando, como você colocou no início aqui do nosso papo. E hoje eu acho que a regulamentação é a única saída para a gente tomar controle de um mercado que está literalmente sem controle. Eu acho que uma regra ela é sempre melhor do que uma não regra. O mercado brasileiro, você hoje não tem limites, principalmente para publicidade, envolvendo marcas de betting. A gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade na hora de a gente falar um pouco sobre esse segmento, que hoje é tão importante, vários vetores da economia, né, principalmente do entretenimento no Brasil. Hoje você vê marcas de betting patrocinando desde clubes de futebol a eventos de rodeio. Então, é um segmento da economia brasileira que movimenta bastante dinheiro e traduz também um pouco nessa indústria do entretenimento como um novo vetor, né, de impulsionamento do esporte, da cultura. Isso é importante a gente ter as regras claras. E a regulamentação vem para tentar controlar, não no sentido de controlar o mercado puro e simples, né? Não é que a gente está falando aqui de um controle estatal, mas para ditar algumas normas que países desenvolvidos, países mais maduros, já têm há pelo menos 15, 20 anos. Né? Então o Brasil ainda está um pouco atrasado em relação a essa parte regulatória da indústria de gambling, né? E eu acho que o marco regulatório da indústria, a gente chama de iGaming, né, no nosso setor, hoje no Brasil ficou popularmente conhecido como BET, então eu vou trazer aqui o BET. Então é muito importante que a gente tenha esse marco regulatório para começar a traçar
algumas políticas, principalmente de jogo responsável no Brasil. E eu acho que tem marcas importantes nesse segmento aqui no Brasil que vem fazendo um trabalho interessante. O próprio Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, do qual a Novibet faz parte, é um vetor bem interessante, bem importante nessa luta, né, para ter um marco regulatório correto, um marco regulatório que traduza também o que os outros países já passaram, principalmente a gente fala do Reino Unido, a Inglaterra, principalmente dentro do Reino Unido, Portugal talvez não seja um modelo melhor para você explorar do marco regulatório, mas existe uma regulamentação, então isso é importante trazer. Você tem outros países europeus que têm políticas boas, ruins, mas existe um marco regulatório, existe uma regulamentação. Claro. O Brasil está faltando essa parte. Eu acho que a gente está muito próximo. Acho que a gente está num caminho hoje interessante para ver o mercado brasileiro regulado ainda em 2024. Sim, nós tivemos recentemente a participação aqui do Francisco Mansur, que foi o responsável ali, né, pela aprovação da lei, que aconteceu em dezembro do ano passado, dia 30 de dezembro, foi tão difícil fazer isso, tinha muita restrição. Mas eu vou trazer alguns dados para vocês aqui, muito importantes. Hoje, ó, pessoal, dos 40 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, entre 38 e 39 clubes, agora não tenho absoluta certeza, são patrocinados por empresas de aposta, as chamadas bets. Se você for falar em esportes olímpicos, em automobilismo, então assim, o dinheiro que eles têm, que as empresas têm investido no esporte, hoje eu diria que é fundamental para a subsistência desses esportes. Veículos de mídia que estavam com problemas muito sérios do ponto de vista estrutural, por conta de recolhimento ali de fundos, de receita, também tiveram uma participação muito grande nesse mercado e também aproveitaram. E aí eu faço a seguinte reflexão. A gente já provou que tem a sua importância hoje para o mercado. Mas por que o governo não deve regulamentar e também receber? Porque você acha justo, você empresário, tem ali a sua empresa, seja do agronegócio, qualquer coisa, você paga imposto. E a Bet não paga. Então, então só por isso já justifica. E a coisa mais importante é que, por exemplo, Novibet, tem algumas outras bets, eles querem fazer essa regulamentação, porque é do interesse deles sair desse mercado um pouco, desculpa usar essa expressão de novo, marginalizado, né? Porque parece, dá um entendimento que só quem está nesse mercado é gente que faz coisa errada, e não é. Você tem muitas bets que tentaram se regulamentar e tem um processo de dificuldade. Existem algumas bancadas aí que não queriam que isso fosse feito. Eu não vou entrar aqui para não parecer que eu estou politizando, e não é esse o fato. Mas o foco aqui assim, é um mercado que existe, que gera receita, é receita grande. A gente sabe que o esporte no Brasil hoje é muito dependente disso. Alguns veículos de comunicação, inclusive, é um entretenimento, muita gente gosta. Agora, a forma é que tem que ser regulamentada e organizada. Eu vou usar um exemplo para vocês. Na década de 70 e 80, o cigarro não faz bem. Quais eram as principais propagandas que você tinha na TV? Era de cigarro, era indiscriminado. Sabe por quê? Porque o cigarro, a propaganda do cigarro na época falava assim, se você quer se ambientar, se você quer ter uma namorada, se destacar, você tem que fumar. Então, esse tipo de propaganda é que o Ângelo estava falando, que não é o tipo de propaganda que tem que circular. Você não tem que fazer propagandas do tipo, jogue que você vai ficar rico, como se fosse um investimento. Isso não. Isso não é um negócio bacana. Porém, você não pode impedir que as pessoas joguem ou fechar o olho para o mercado que está gerando tanta receita. Ângelo, é mais ou menos isso? Sem dúvida. Enfim, eu em 2014, salvo me engano, eu tinha um blog que eu, enfim, pessoal, uma coisa quase que como um hobby na época, que eu escrevia sobre futebol, né? E um dos posts foi exatamente acerca do patrocínio da Caixa Econômica Federal, naquela época, acho que 2016. E a possibilidade, já naquela época, sobre um futuro próximo, que as marcas de betting, se o Brasil fosse um país regulamentado, ela substituísse um ator, digamos, estatal, né? Porque, Petrobras, Caixa. enfim, não que não tenha lugar para essas marcas no futebol, só que eu acho que a função, principalmente de marcas envolvidas com o Estado,
deveria ser muito mais para o esporte de formação. Social. Né? Social, uma coisa um pouco mais de formação do que realmente do profissional. Vou tirar um pouco do alto rendimento, que o esporte no Brasil ainda, mesmo de alto rendimento, é considerado amador, né? A gente está falando de muitos esportes olímpicos. E as marcas de betting, naquele momento, ainda eram marcas muito menos do que é hoje. Você tinha poucas marcas se comparado com o volume de marcas que você tem hoje no Brasil, mas existia o potencial de crescimento muito grande para um segmento de patrocínio. Aí eu falando especificamente de futebol, né? Até porque em 2016 os próprios esportes olímpicos, que esse ano tem mudado um pouco a visão para o segmento de betting, ainda enxergavam o setor de gambling como um setor, digamos, não tão transparente ou não com os valores que o esporte olímpico ele vende. Até certo ponto você tem esse questionamento. Hoje já se provou que o setor de gambling, principalmente de apostas esportivas, é um setor que trabalha muito mais com entretenimento. Daí a importância da regulamentação para você trazer uma mensagem correta, uma mensagem onde você vai evitar a questão de dinheiro fácil, corroborar que a publicidade ela tem que ser para maiores de 18 anos. Hoje você ainda tem a ausência de normas, você trabalha com publicidade com menores. Eu vou dar um grande exemplo. Hoje, a Novibet, nas marcas que eu trabalhei, todos os contratos de patrocínio, a gente só patrocina times profissionais. Né? Então eu evito, e cara, você conversando com clubes, eles oferecem dentro do portfólio de produtos sub-17, sub-15, sub-20. Você tem crianças ali, você tem adolescentes ali que estão em formação. Então, a nossa marca, por política, ela não patrocina nem o sub-20 do Fortaleza, um exemplo. Então, acho que isso, a própria regulamentação vai trazer para a legalidade e também vai dar um certo corte em determinadas políticas de marketing, né? Que muitas marcas, elas não se importam. E eu acho que essas marcas que têm a seriedade ou que trabalham já em mercados regulados fora do Brasil, elas podem aportar uma experiência muito grande no Brasil pós-regulado. E a regulamentação ela é fundamental para a gente conseguir fazer esse corte no mercado brasileiro. Eu acho que os grupos de mídia também já entenderam isso. E vai ser um outro também agente importante nessa cadeia para trazer essa mensagem positiva. Marcas como a Novibet, outras marcas, principalmente as marcas do Instituto que eu falei, são marcas que defendem a bandeira do jogo responsável, que tem a regra. Eu acho que o mercado com regra ele é fundamental para a gente expandir esse mercado brasileiro. O mercado brasileiro, talvez hoje, seja um dos 3 ou 5 maiores mercados em potencial desse tipo de segmento. E isso, para um mercado que depende bastante de patrocínio, fugindo um pouco da esfera estatal, e a gente ficou muito dependente do patrocínio estatal, pelo menos nos últimos 20, 30 anos. Você via o Banespa em São Paulo, você via o próprio Banrisul hoje, que faz um trabalho fantástico no Internacional e no Grêmio, e no Estado do Rio Grande do Sul. A Petrobras, com um patrocínio que durou, salvo me engano, 20 ou 25 anos junto do Flamengo e com outros clubes. Eu acho que se a gente conseguir afastar um pouco esse dinheiro estatal e deixar que esse valor vá exatamente para onde a gente possa fomentar o esporte, não só a atividade fim do esporte, mas a parte educacional, as marcas de betting, elas estão aqui realmente para suprir essa lacuna. E a gente precisa desmistificar um pouco essa questão da marginalização da marca de betting. Sem dúvida. Só para fechar, e eu acho que é interessante também trazer a visão que hoje no Brasil a gente tem uma visão muito pouco superficial do que é a indústria de gambling a nível mundial. Hoje você tem marcas, a Novibet é uma marca que vem de um grupo de mídia grego muito importante na Grécia, e você tem outras marcas que possuem capitais abertos, né? Estão listadas em bolsa em Nova York. Então são marcas que não estão trabalhando o entretenimento como uma coisa ilegal ou à margem da lei. Melhor, esse termo é um pouco melhor. Então elas querem realmente trazer divisas para o Brasil, empregar pessoas no Brasil, recolher impostos. Eu acho que é assim que funciona o business. Então quando você traz todo mundo para a mesa para sentar, para trabalhar dentro da legalidade, todo mundo ganha. Tanto o público brasileiro, que ele vai estar muito mais protegido em relação a uma política de jogo responsável, quanto o Estado, porque ele vai estar recebendo também divisas da possibilidade de exploração de uma atividade econômica nova no Brasil. Né? São novas receitas. Isso é muito importante para todo mundo dentro dessa cadeia. Fora que o brasileiro aposta muito, gosta muito, né?
Isso é uma coisa interessante, né, Marcelo? Porque assim, o brasileiro, mal ou bem, ele tem a loteria esportiva há muitos anos no Brasil. E é uma forma muito rudimentar, digamos, do jogo. Não estou falando nada contra a loteria, Sim, mas claro. ela é um produto. Se você for comparar com os outros produtos que existem a nível mundial, a loteria acaba sendo, não me interpretem mal, não estou falando mal da loteria, mas é um produto periférico, perto do que você pode explorar hoje do jogo, né? Principalmente da plataforma online. Então, o Brasil ele foi educado com um produto ainda muito simples, né? Eu brinco que a loteria é como se fosse um telejogo, um Atari, né, da nossa época aqui. E hoje você pode trazer um PlayStation para Poxa. a mesa para você ter um divertimento muito Sensacional, amplo. né? Claro. Então, eu acho que essa é uma possibilidade da gente trazer para o brasileiro também novas formas de entreter. Sim, Tá? claro. E isso a regulamentação, a norma, ela é fundamental para te dar um norte. Mas o mercado, ele também se autorregula. Você realmente vai procurar jogos ou diversões que estejam mais aptas ao seu ambiente. E o futebol, no Brasil, é um produto cultural. A gente respira o futebol no Brasil. E você falou, a gente tem outras possibilidades de apostas dentro da plataforma, mas o futebol é o motor, é o que move a emoção brasileira. E só de você poder trazer essa empatia do futebol junto com o betting, isso já transforma o Brasil num potencial gigantesco no mercado internacional. E isso que está todo mundo esperando, que o governo realmente, eu acho que está num caminho certo. O Mansur, ele fez um trabalho genial na secretaria, acho que deixou pavimentado esse trabalho de regulamentação para os próximos meses. A gente acredita que até o final desse ano a gente tem um mercado regulado no Brasil. Não, a gente não vê a hora e vai ser muito bom para o país, porque vai ter uma receita nova que pode ser usada para criar hospital, para dar mais suporte social. Então, enfim, se vai ser usado ou não, é esse o problema. Ah, mas esse dinheiro vai entrar no bolso do político. Cara, não é assim que você tem que pensar. Você tem que aumentar a arrecadação. O que vai fazer? Aí eu vou usar um exemplo do que disse um amigo recentemente. Cara, você tem que votar melhor. Né? Essa é a grande verdade. questão. Vote melhor, que aí você vai ter menos dificuldade para onde vai a receita disso. Bom, antes da gente dar sequência, a gente precisa faturar. Quem paga nosso salário, senhor Davi Nunes, o filósofo? Davi, tem alguém aí, Davi? Vamos começar com a Evoque Academia. O Ângelo é um cara que se cuida, você vê que é um cara que tá em forma. Vamos lá. Vamos falar de Evoque Academia do meu amigo Rodrigo Razi, El Cabeça. Tá agora, vou te falar, hein? Tá de telhado novo, tá insuportável, velho. Inveja. Colocou ali um telhadinho novo, tá com um topete diferenciado, o homem tá bravo demais. Pessoal, Evoque Academia começou lá, a história deles começa lá em Mauá há 5 anos. Hoje são 32 unidades, uma academia que tem uma estrutura excelente do ponto de vista de equipamentos, de localização. Evoque começou em Mauá, já tem 2 em Mauá, Diadema, São Caetano do Sul tem 2, São Bernardo tem 3, Santo André tem 3, Parque do Carmo, Guarulhos, tem em Minas Gerais, tem... Goiânia, tanto lugar que eu já esqueci, me permitam... não citar todas, mas deu para entender o tamanho que tornou essa rede que começou só há 5 anos. O grande diferencial da Evoque, gente, é que além de ser uma academia muito bem estruturada, a maioria das concorrentes buscou o quê? Robotizar, sistematizar o atendimento. A Evoque não. A Evoque preza por um ambiente mais humanizado, né? Mais professores na sala de aula, mais aulas coletivas, mais eventos para que as pessoas tenham, além da parte da saúde desportiva, da saúde física também, ali aquele momento de saúde mental, de socializar ali com os amigos na academia. Então, tá procurando uma academia, vai procurar a Evoque e tem uma promoção só aqui no Tudo Acaba em Business. Fechou o pacote de 1 ano, é low cost academia, tá aí no preço aí dos maiores concorrentes do mercado. O primeiro mês, se falar que viu no Tudo Acaba em Business, R$1,99, só R$1,99 no primeiro mês. Vai lá, procura o Dr. Rodrigo Razi, tá liberado, ó, R$1,99, quase no Vasco, por falar em Vasco, do meu grande amigo Ângelo aqui, vascaíno. Como é que tá o coração do vascaíno, Angelão?
O coração do vascaíno é bom, porque a gente passa tantos apertos que eu acho que o coração do vascaíno é um coração forte. Enfim, estamos na expectativa do início desse Brasileirão aí. Vamos ver como é que vai ser. Gostou de ter virado uma SAF? Foi importante? É um assunto delicado. Eu acho que o modelo SAF é um modelo interessante. Eu acho que o Vasco ele necessitava, nesse momento, uma transformação. Agora, se foi o grupo certo ou não, são outros 500. Eu acho que a SAF em si para o Vasco foi uma necessidade, né? Então, acho que o Vasco ele precisou se transformar em SAF para sobreviver, literalmente. Agora, a escolha do parceiro, acho que não vou entrar aqui no mérito, são outros 500, eu não participei, mas o modelo SAF para o Vasco naquele momento era um modelo salvador, digamos assim. Eu não tenho dúvida. Tá aí, Ângelo, no seu momento corneta, vascaíno corneta, é simples assim. Davi, tem mais alguém pagando nossa... Seu salário é caro, viu, Davi? Tem mais alguém pagando? Vamos falar da nossa casa, né, Davi? Otimize Studios. Quer gravar seu podcast, galera? Tá pensando em começar seu podcast? Quer fazer da sua empresa, quer fazer o seu pessoal para você aumentar a sua autoridade, você é médico, advogado, dentista, ou você tem uma empresa e quer mostrar o melhor dos seus trabalhos, quer mostrar ali o que você é bom, melhor forma de você fazer hoje isso mais barato é montando o seu próprio podcast. Mas para que você vai investir uma fortuna, cabeção? Vem aqui na Otimize Studios, nós temos toda a estrutura, você vai ter um grande atendimento, vamos atender bem o seu cliente, vamos atender bem você vai ter equipamento de ponta, você vai ter uma estrutura diferenciada, você vai ter um ambiente extremamente familiar, temos uma sala de networking que a gente fala para você, café, água, pão de queijo, quer tomar um esquinho, tem ali também um vinhozinho para você tomar, trazer o melhor ali para deixar o ambiente bem confortável. Então, tá precisando gravar seu podcast? Entra lá no @Otimize Studios, no Instagram, chama a gente no direct que a gente vai receber você, tenho certeza. Faz uma visita, vem aqui, grava o seu primeiro podcast. Eu vou perguntar até pro Ângelo. Angelão, primeira vez que você veio aqui no Otimize, quero que você fale um pouquinho aí como foi a sua recepção, o que você está achando até agora? Não, muito bem recebido. Fui recebido aqui por um mito da rádio brasileira, o Éder. Então, sempre uma simpatia a todo mundo aqui. Um estúdio muito bem equipado. Uma grata surpresa. E recomendo também que as pessoas procurem lá no Instagram e possam vir aqui gravar os podcasts. É isso aí, Angelão da 9bet fazendo aí a nossa parceria. Ele não sabia que ia ter que fazer propaganda nossa, mas aqui a gente aproveita o espaço também para isso. Por falar nisso, Davi, temos mais gente aqui, temos mais patrocinadores, afinal seu salário é caro, viu, seu Davi? Vamos falar da Sorriquer. Sorriquer Odonto, saúde sem culpa para quem se preocupa. Você que é da região ali de Osasco, tá ali nas proximidades do bairro do Roxidale, galera, vou falar para você, uma clínica altamente estruturada com preço popular, galera. Lá a doutora Fabi Matos não deixa passar. Qualidade, ali não tem estagiário, ali você não tem recém-formado, é uma clínica que tem 20 anos de tradição ali na região. E tem mais, agora, a doutora Fabi Matos, ela inovando, ela começou com harmonização facial, harmonização orofacial. Então, assim, tem uns amigos meio cansadinhos, assim, eu não quero falar pro Davi não, mas assim, o cara quer dar uma melhorada na lata, quer ficar assim, mais jovem, quer melhorar a pele, ficar com um sorriso mais bonito, tá querendo tirar, tem uma olheirinha que tá incomodando, tem ali a pele não tá muito bacana, vai lá, conversa com a doutora Fabi Matos, tem grandes profissionais lá e com certeza vão resolver o seu problema. E se falar que viu aqui no Tudo Acaba em Business, ganha automaticamente 10% de desconto, tanto na saúde bucal, como também no tratamento de harmonização facial. Melhor que isso não existe, então continua feio. Se você não quiser arrumar o dente, não quiser arrumar a pele, não quiser ficar mais jovem, então a opção é sua, tá bom? Angelão, vamos voltar ao nosso papo que está muito interessante também, já pagamos o salário do Davi por hoje. Angelão, quando você... Aí eu queria agora voltar, sair um pouquinho do Ângelo Country Manager da Novibet, e eu queria entender a vida pessoal do Ângelo. Como é que o Ângelo sai do ponto A para chegar ao ponto B? Como é que o Ângelo começa essa trajetória como executivo, né? Afinal, o programa nosso tem como incentivo inspiracional, principalmente a C-Levels, a empreendedores, né?
como é que você se formou? Como é que foi esse processo até você chegar nessa função tão importante que você veste a camisa hoje? Então, por incrível que pareça, eu fui atleta profissional de futebol, Uau! né? Claro, Isso eu não sabia, hein, não velho? tive tanto sucesso, não é à toa que eu tô aqui conversando com você, mas eu joguei uma carreira muito curta, né? Comecei no futsal, aí futsal desde os 4 anos de idade, 3, 4 anos assim, jogando bola. Meus pais não têm nenhuma aptidão para esporte, eu fui o primeiro a ter essa aptidão em casa, não tão boa, né? Mas, enfim, eu joguei futsal até os 16, 17. Fui campeão brasileiro de futsal sub-20, né? Por qual clube? Pelo Tio Sam, no Tio Rio de Sam. Janeiro. A final foi até aqui em São Caetano, contra a Juventude. Olha. Pude ter essa carreira rápida. Dali me chamaram para jogar no Madureira, né? No Júnior do Madureira. E eu tive o prazer de jogar ali com o Léo Lima, com Souza. Porra, E gente com, boa, hein? só fera. Obrigado. E o Edinho, lateral esquerdo, Adriano Felício, o Daniel Corte, que é um grande amigo de Niterói também. Então a gente teve uma geração interessante no Madureira. O nosso treinador era o Paulo Zagallo, filho do Sim, sim. falecido Velho Lobo. E chegou um momento que eu falei, olha, não é para mim, eu não tenho essa destreza toda, vou estudar. Então eu fiz direito, né? Fiz faculdade de direito. Comecei como estagiário de um escritório. Chegou a tirar o OAB? Sim, não, vamos chegar lá. Eu estagiei durante um tempo num escritório que fazia vigilância sanitária, advogava para a indústria farmacêutica. Sim. Conheci um grande amigo dentro do escritório, foi o advogado que, digamos que me treinou dentro desse escritório. E a gente viu uma oportunidade de montar o nosso escritório. Então, assim que eu passei na prova da OAB, eu convidei esse amigo, né, que virou um grande amigo até hoje. A gente montou o nosso escritório no Rio de Janeiro, depois abriu uma filial em Brasília, sempre advogando para a indústria farmacêutica, com grandes clientes, um deles era a MS. E, enfim, mas sempre ficou aquela pontinha de vontade de voltar pro esporte. E num belo dia, eu sou de Niterói, moro em Niterói, eu tinha uma pequena quantia guardada por conta da atividade. E eu via um vizinho meu, estatístico, e perguntei, cara, você deve entender de números, por favor, você me ajuda, me ensina como investir dinheiro em bolsa, por exemplo. Ele falou, por que você não investe em futebol? Isso era 2010, há 14 anos atrás. Rapaz. Eu falei, mas como assim investir dinheiro em futebol? Eu quero ganhar dinheiro, não quero perder dinheiro. E ele falou, não, com aposta. Eu tenho uma empresa, a gente faz consultoria para sites de aposta, a gente também faz a gestão de alguns fundos que a gente faz apostas, realiza as apostas. Como eu falei, não é uma atividade de investimento, mas existem pessoas que entendem desse mercado. É exceção, não é a regra. Não quero que ninguém entenda aqui que você vai sair daqui amanhã ganhando dinheiro, muito pelo contrário. E eu fiquei fascinado com aquele mundo, né? Eu falei, caramba, existe todo um universo aqui por trás do futebol e de esporte em si que eu posso trabalhar. Naquele momento, eu falei, cara, quero mudar a chave. Quero sair da área do direito, de vigilância sanitária, e quero trabalhar com isso. Foi uma transição um tanto difícil. Esse amigo meu era uma das maiores sumidades na época, isso em 2010. Ele começou em 98. Ele conseguia um acesso na internet dentro da Unicamp. Ele foi aluno da Unicamp, legal, então ele começou há muitos anos atrás, praticamente 26 anos atrás. E eu tive o privilégio de ser um grande amigo e poder aprender com essa pessoa. E dali, cara, em diante, eu falei, quero trabalhar com isso. Então, de 2010, mais ou menos até 2014, 15, eu fui fazendo a minha transição. Aí eu busquei entender o mercado, busquei me qualificar um pouco melhor dentro da parte de gestão, de marketing. Então, fui fazer um MBA em marketing esportivo. Você fez aonde, né? No IBMEC. Fiz uma pós-graduação em futebol business no Cruyff, no Instituto Cruyff, que me deu junto com Barcelona na época. Então me deu uma visão muito grande do que era o futebol europeu naquela época. E dali eu fui para Portugal fazer um mestrado, né? Então fiz um mestrado em marketing e gestão esportiva na Universidade de Lisboa, que é um curso
na Faculdade de Motricidade Humana, que tem, salvo me engano, hoje quase 90 anos, já um mestrado em marketing e gestão esportiva há 90 anos em Portugal, um dos melhores É uma a nível referência, mundial. inclusive. Ah. Tem um lá e E outro na Inglaterra que também é tem, referência Coventry internacional. é muito bom e em Isso. Liverpool também é muito bom. Em Liverpool, Liverpool é o número um, né? E na época eu mudei para Portugal com a minha família. E desde então eu vim fazendo essa transição. Claro, a gente aprende com os erros. Em um momento eu fiz uma escolha muito abrupta, né? Eu abri mão do meu escritório para me jogar numa indústria que eu não conhecia ninguém, não conhecia nada. Então foi um período muito difícil, né, do ponto de vista de empreender, né, dentro de uma indústria. Então eu passei um tempo ali fazendo consultoria, escrevendo para blog, achando que aquilo ali ia girar ainda num cenário brasileiro que era muito marginalizado. Quando eu falei que ia trabalhar com betting, muitos amigos falaram: poxa, mas você vai virar bandido, você vai trabalhar com bicheiro. Eu falei: não, cara, é uma indústria que já existe há muitos anos na Europa. Hoje, inclusive, um amigo desse, há uns 6 meses atrás, eu voltei ao Rio, ele falou: Ângelo, eu lembro que a primeira vez que eu te encontrei, quando você falou que ia trabalhar com apostas, eu falei que você ia trabalhar com a ilegalidade. Hoje, é impressionante como esse mercado cresceu e hoje eu tenho conta em 3, 4 sites e faço as minhas apostas. Resumindo, de lá para cá, eu trabalhei em Portugal, na Bet.pt, numa operação para o Brasil. Ajudei esse meu amigo a traduzir sites para o Brasil da nossa casa, né? A gente tinha uma planilha de Excel, eu e minha esposa, a gente traduzia sites, isso em 2013, 14. Os sites estavam entrando no Brasil ainda. E dali eu fui aprendendo a andar, né? Sempre como um consultor, uma pessoa externa. Quando ali em 2019, realmente, eu recebi esse convite da Bet.pt para trabalhar dentro da operação, para a operação para o Brasil. Veio a pandemia, eu estava em Portugal com a família, me convidaram para trabalhar em outras marcas em Portugal, recebi um convite da Betmotion para voltar ao Brasil, liderar a operação aqui do Brasil. Resolvi aceitar o desafio, eu entendi que o Brasil naquela época e hoje seria um mercado muito importante para betting a nível mundial. Eu volto para o Brasil e dali eu passei por Betcris, Betson e agora eu estou na Novibet. Então, resumidamente, foram esses últimos 14 anos da minha vida, mas foi uma transição, digamos, hoje parece fácil, né? Hoje você olha você olha, cara, legal, é um mercado que tem poucas pessoas hoje que têm esse nível de conhecimento no mercado brasileiro, mas foi uma transição que eu tive que basicamente quebrar financeiramente para voltar a ser inserido no mercado como é esse hoje de betting. Eu tinha uma vida extremamente confortável com o meu escritório, meu antigo sócio continua com o escritório, tá muito bem de vida, e eu abri mão de uma carreira. Tenho que agradecer aqui a minha esposa, né, que deu suporte e aguentou esses anos comigo. E ela embarcou nessa aventura e hoje a gente pode colher esses frutos. Mas não foi fácil, foi uma trajetória um pouco complicada até chegar o momento de hoje. Cara, sensacional a sua história, muito legal, assim, cheia de percalços, né, de dificuldades, de incertezas, principalmente, né, Angela? E assim, é a ideia, né, o que você lá atrás enxergou que os outros não. Muita gente falou que você era louco, estava meio ia entrar para um mercado diferente, mas que te fez ter a persistência. Eu sempre digo o seguinte, isso serve muito para o empreendedor. Cara, muitas vezes o empreendedor ele vai conversar com a família dele ou com amigos mais próximos e assim, o pessoal não é um ambiente ideal. Então as pessoas, por natureza, desestimulam o cara a seguir. Sem dúvida. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está enxergando uma coisa, porque você está focado em olhar aquilo, você enxerga. E não é a realidade da maioria das pessoas que eles estão procurando, cada um está preocupado com as suas coisas, né? Então, pô, vai ser advogado, que é o mais fácil, é o mais natural, vai ser médico, o mais natural. Não estou, pelo amor de Deus, não estou tirando nenhum tipo de qualidade das profissões, que são extremamente necessárias. Mas se todo mundo olhar para o mesmo lugar, o mundo não gira, não tem mais criatividade, você não tem... Então, assim, quando você ouve uma história que nem a do Ângelo, para mim ela é muito inspiracional, porque, cara, você arriscou. É engraçado, voltar até um pouco, né? Eu fui a primeira pessoa do meu núcleo familiar a me formar, né? Minha mãe é costureira, meu pai... Eu também fui na minha. Isso assim, e é legal porque quando você vai fazer a faculdade, quando eu fui fazer o vestibular, eu queria fazer administração.
E o desconhecimento interno da família é o seguinte: mas você não é dono de nada, para que você vai fazer administração? Então eu precisei me formar em direito, eu precisei ver que eu não era para o direito, eu sou apaixonado pelo direito, eu acho o direito, em teoria, muito legal. Te dá base para tudo Para também, tudo, né? eu acho, a gente até brinca que acho que todas as faculdades deveriam ter pelo menos 3 ou 4 períodos de direito constitucional, direito civil, criminal e comercial para quem vai lidar com a área Sim, comercial, porque isso te dá uma base impressionante para sem dúvida, você sem lidar com dúvida. problemas na vida. Direito e administração, para mim, eles deviam ser. No mínimo ter carreira dentro de Tinha que qualquer ter, carreira, tinha que porque ter. o médico ele Concordo. precisa entender até onde ele pode ir, ele precisa entender da administração da clínica dele. O dono da agência, o cara que faz marketing é a mesma coisa. Então toda profissão ela esbarra um pouco na gestão, porque todo mundo não deixa de ser um empreendedor, né? Ele tem essa veia empreendedora. O médico, que a gente fala que tem um próprio consultório, ele não deixa de ser um negócio. É Claro que é. claro que ele Claro que é. trabalha com vida, trabalha com saúde, mas é um business no final do mês. Todo mundo tem esse viés. Ele precisa entender os limites legais, ele precisa entender como que faz a gestão. Então eu precisei romper essa barreira, né, de sair um pouco do mesmo, né, e falar para os meus pais, né, que não têm essa formação, mas são pessoas extremamente esclarecidas. Nunca faltou nada lá em casa, sempre batalharam bastante para nos dar educação. Eu e meus irmãos todos somos formados. Meu irmão, ex-jogador de futebol, mesmo assim, pós-carreira, se formou em marketing, é pós-graduado. Minha irmã tem 2 faculdades federais de Direito e Administração, é funcionária da Receita Federal. Então a gente tem uma estrutura familiar que meus pais conseguiram colocar na nossa cabeça que a educação salva, né? A educação te dá o próximo Sem passo. dúvida. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o risco, aí eu acho que é uma coisa que a minha geração, a nossa geração, foi possível tomar esse risco, né? Principalmente, digamos assim, pós-década de 90 ali, que a gente já vem ali depois dos 20 anos, um Brasil um pouco mais estável, nos permitiu assumir riscos para desenvolver determinadas carreiras. E no meu caso específico, foi depois de velho, né? De velho no bom sentido. Eu acho que eu fui empreender do ponto de vista de sair do tradicional do direito eu tinha ali 30 anos, né? Já com filho, com esposa, com uma carreira bem desenhada em relação ao direito. E foi uma forma de eu me testar. Foi interessante, a jornada foi um pouco tortuosa. Hoje, olhando para trás, eu acho que é interessante, é legal, é uma história, no mínimo, curiosa. Você ver um mercado que naquela época no Brasil era um mercado muito Nascendo. nascendo, um mercado que literalmente era visto como um mercado marginal, aí, na acepção da palavra mesmo. E hoje eu poder encontrar amigos que naquela época também, né, optaram por entrar nesse mercado, bem posicionados hoje dentro dessa indústria, para mim é extremamente gratificante. E quando a gente se encontra nos eventos, quando marcas nos procuram para ver se querem trabalho, a gente tem sempre, são 5, 10 pessoas no máximo que estão há 10, 15 anos nesse mercado. E é legal a gente conseguir falar desse business, né, de como a gente chegou aqui nessa indústria, que não é uma indústria tão simples, né? 2 temas muito bacanas. Assim, primeiro é o seguinte, só para vocês entenderem o Ângelo. O Ângelo hoje é um dos principais executivos, um dos caras mais respeitados nesse meio. E de verdade, tem muitas pessoas que estão nesse segmento que ainda são despreparadas, que não é um mercado que ainda está se adaptando. O Ângelo eu vou colocar o Ângelo, o Cássio da KTO, tem alguns aqui que a gente conhece que são pessoas de altíssimo nível. Então, o Ângelo é um cara que se desenvolveu nesse mercado. Você vai falar com ele em alto nível, né? E assim, e quando teve essa mudança na lei, agora a lei exige que você tenha um sócio brasileiro, né, nessa história. Então, tem muitas empresas procurando sócios brasileiros. E, do meu ponto de vista, o ideal é que esse sócio brasileiro fosse um executivo, fosse um cara preparado, um advogado, pessoas realmente bem preparadas para que a gente saia desse limbo aí realmente de um mercado assim não tão profissional, É, digamos assim, né, Ângelo? eu acho que o mercado brasileiro ele vai se profissionalizar com o tempo.
né? Todo mercado você tem bons profissionais e profissionais que não, só querem se aproveitar de determinados períodos, né? E eu acho que o mercado de betting ou de gambling, ele é um mercado suscetível a ter profissionais à margem da lei. E a gente precisa realmente, né, trabalhar com pessoas. Estou o Cássio, cara, pô, é um querido, gente boníssima, uma pessoa extremamente séria com a KTO. Você tem o Arthur na Betway, que é um grande amigo. O Gelf, que é o presidente do Instituto, que é um amigaço, que eu trabalhei junto com ele dentro da Betson. Você tem outras pessoas Mas que são estão... poucos, né? Eu falei aqui, né, o Matheus, que é dono da Volta para Marcar, que é uma agência que trabalha com betting e atende a 1xBet no Brasil, que é um cara também que já está nesse mercado há 10, 15 anos. Então você tem ali 5 ou 6 pessoas, pelo menos tem outras, né, que eu não tenho tanta intimidade, mas essas 5 ou 6 pessoas que você pode falar, olha, o Swedson da NetBet, que mora em Londres. Você tem brasileiros que estão nesse mercado há muitos anos, né? E a gente tem eu tenho a felicidade de tê-los como amigos, né? No círculo privado de pessoas, onde a gente possa realmente conversar sobre o mercado, entender as nuances do mercado. O Instituto tem essas pessoas em conjunto, ajudou bastante o Mansur na época da primeira elaboração da medida provisória que depois foi convertida em lei. Então é um mercado pequeno ainda, mas é um mercado com um potencial gigantesco. Então eu acho que eu vejo hoje muitos profissionais, né, querendo migrar para esse mercado. É um mercado que vai abrir muitas oportunidades. A gente fala muito do patrocínio, a gente fala de coisas muito grandes, né? Não, o mercado de bet é um mercado que vai patrocinar todo mundo, vai gastar muito dinheiro em mídia. Mas o dia a dia, que não é tão bonito assim, uma operação, ela vai precisar de muita gente, né? Uma operação de betting hoje, tranquilamente no Brasil, ela vai empregar em torno de 500 a 1.000 pessoas. Tá? A gente está falando de atendimento, a gente está falando da parte de TI, a parte de marketing, a parte de operações. Então é um segmento que vai operar muita gente. E a gente não tem pessoas preparadas ainda. Então é um segmento extremamente novo para profissionais de TI, profissionais de marketing, profissionais de atendimento, de compliance. Então é um segmento 100% novo. E esse segmento, se você pegar mercados mais maduros, não tão grandes do ponto de vista de econômicos, né, como Malta, por exemplo, é uma ilha que hoje é conhecida pela indústria de gambling a nível mundial. Malta e Curaçao, né? São os... assim, eu não quero entrar em assuntos polêmicos aqui, mas existe uma diferença muito grande, né, entre Malta e Curaçao. Malta, ela é uma ilha europeia, então você tem alguns requisitos, principalmente de compliance, de lavagem de dinheiro, que estão inseridos dentro da comunidade europeia. Então, os requisitos para você obter uma licença em Malta não são tão simples, você precisa realmente cumprir N requisitos para você obter uma licença. Então, Malta acaba sendo um país onde você obtém uma licença para você entrar no segmento, digamos, financeiro, bancário, com uma licença tipo A, digamos assim. Champions League é Malta. Eu digo que vou trazer um pouco. Champions League é literalmente a licença do seu país onde você vai atuar, né? Porque assim, uma licença de Malta, ela não faz muita diferença para UK, por exemplo, para o Reino Unido. Você precisa ter uma licença na Inglaterra para você operar lá. No Brasil vai ser a mesma coisa, você precisa ter uma licença brasileira. A partir do momento que você precisa ter uma licença brasileira, a licença de Malta ela não deixa mais tão relevante. Agora, hoje, para os mercados que são considerados cinza, são os mercados que não é nem proibido, mas também não tem uma lei falando sobre, que foi o caso do Brasil até 2018, quando a lei ela foi publicada. A licença de Malta é uma licença relevante, né? Porque você consegue atuar, você consegue ter um porto para o cliente, para o usuário. Onde é que eu vou reclamar? Eu vou reclamar com a autoridade de Malta. E se você perde a licença em Malta, você deixa de existir. Então, acho que Malta e qualquer outro país onde você tenha uma seriedade em relação à emissão de licença, acaba sendo um porto seguro para os clientes que estão em mercados que ainda não são regulados, que foi o caso do Brasil, né? Então, acho que essa diferenciação, muita gente não gosta dessa diferenciação,
Eu gosto de trazer essa diferenciação porque eu acho que você aponta determinados requisitos na hora de você ter a obtenção de determinadas licenças. Malta acaba sendo uma licença reconhecida a nível mundial para mercados onde não tem a regulamentação ainda e não são mercados ilegais. Né? Então, com uma licença de Malta, dificilmente você vai conseguir operar um mercado black, que a gente fala, onde é literalmente proibido a entrada de marcas que não tenham a licença local. Né? Eu acho que é uma diferenciação interessante para você colocar. Legal. Poxa, isso é muito interessante para o entendimento aí de toda essa regulamentação, principalmente pré. Agora aqui no Brasil a gente vai ter essa regulamentação que deve entrar em vigor no ano que vem, né? Tivemos alguns atrasos aí, principalmente com a saída do Mansur, com essa nova formação que devemos ter aí nos próximos meses, né? Que está em trâmite, mas acredito que o ano que vem a gente já tenha essa regulamentação. Antes da gente dar sequência, cara, eu quero te fazer uma pergunta de um negócio que você citou muito engraçado. Cara, a gente estava falando do seu irmão hoje de manhã, e a gente estava falando hoje um pouco mais cedo, a gente estava falando de uma entrevista do Cury, né? E aí, cara, saiu eu li várias vezes essa matéria dele falando do cara que fugiu do Barcelona. Pô, você me trouxe a informação que ele é teu irmão, bicho? Cara. História melhor pra gente aí. Enfim, Chico, meu irmão mais novo, um beijo no coração, amo de paixão. O Chico é um personagem, assim, né? O meu irmão é uma figura emblemática, talvez seja a pessoa com o maior coração que eu conheça no mundo. É uma pessoa muito do bem. E a carreira do meu irmão foi uma carreira, digamos, meteórica e com muitas boas histórias. E uma delas é essa do Barcelona, né? O André, um abraço pro André, que foi empresário do Chico durante uma boa parte da carreira do meu irmão. Na época ele era o empresário do Chico. Eu não lembro se ele saiu do Bahia ou saiu do Avaí. Voltar um pouco. Meu irmão, ele foi seleção de base no Brasil sempre. Né? A primeira seleção sub-15 que o Brasil teve, o Chico estava lá, com o Diego Ribas, o Leandro Bonfim, o Wesley, que foi zagueiro do Corinthians. Então era uma seleção bem respeitada. Felipe, goleiro, que agarrou no Corinthians. O próprio Moraes, que jogou no Vasco, com o Chico, é um grande amigo do Chico. Então ele teve uma base de seleção, o Wendel, que foi zagueiro campeão brasileiro pelo Corinthians. Então era uma base, seleção 8-4, 8-5 ali, muito interessante. E nas andanças, né, a Nike, ela patrocinava a seleção brasileira. Um dos diretores da Nike também tinha essa abertura no Barcelona. Depois ele veio a presidir o Barcelona posteriormente e tinha essa relação muito próxima com o Cury. E na época, o Chico, falei, não lembro se era Bahia ou Avaí, ele sai do Bahia e o Barcelona o chama para o time B do Barcelona. Né? O Barcelona, naquela época, isso foi quando? Isso deve ter sido ali 2002, 2003, por ali. E o Chico chega no Barcelona. Ele até brinca na época falando com a gente, não era internet, né? Então eu pouco falava no telefone. Numa dessas ligações ele fala, cara, tem um baixinho aqui que pega a bola, é impossível tirar a bola desse baixinho. Era o Messi. Só o Messi. Só o Messi. E naquela época ele estava bem no Barcelona, enfim, estava para assinar com o Barcelona, estava fechando os treinamentos. E a gente recebe uma proposta do Independiente da Argentina. Na época, dólar 1-1, salvo engano, na Argentina, uma proposta milionária. E a gente recebe lá um fax Cara, eu não tinha nenhuma experiência, eu tinha 22, 23 anos. Estava ainda na faculdade de Direito. Meu pai, assim, podia ajudar naquela época no que podia, tinha que trabalhar, também não tinha nenhum conhecimento legal. A gente recebe a proposta, manda pro André, cara, papel timbrado, fax, assinatura do presidente do clube. O André falou, olha, se isso aqui for real, vai embora, é muito dinheiro. Agora, eu não posso chegar pro meu contato no Barcelona e falar, cara, o Alberoni não vai ficar. Porque nenhum jogador é maluco de falar que não vai ficar no Barcelona, né? E falou, olha, Chico, dá seu jeito pra você ir embora. Então, na surdina da noite, ele pega as coisas dele, cara, vai pro aeroporto,
cara da Argentina manda a passagem, ele pega o voo e volta pro Brasil. No dia seguinte, o treinador do time B, porra, cadê o Alberoni? A gente precisa ir lá na sala para assinar, ele não vai treinar. Aí o André falou: olha, eu também não sei de nada. Quando chegou a notícia que ele tinha fugido da La Masia, né? Meu Deus do céu. E resumindo, chegou na Argentina, era tudo furada. Era uma proposta que não existia, era uma picaretagem danada. Meu Deus. O Sérgio Manuel, na época, estava no Independiente, foi uma confusão danada, mas isso hoje é uma boa história para contar. Mas na época foi complicado. Meu Deus do tem céu. muitas Ele histórias. saiu de jogar do lado do segundo maior jogador da história da Argentina, óbvio que o Maradona é o primeiro, né? Claro, sem dúvida, para ir para o Independente numa situação. Assim, surreal. Na época foi tenso, né? Hoje a gente conta história, ele vai a podcast contar Ele as tá histórias. bem, cara. Eu Tá. quero entender, cara. O cara sai do Barcelona, quer saber depois. Não, hoje. Não, é porque, assim, naquela época a gente não tinha como prever, né? Então era uma coisa que é futebol. Futebol tem tantas nuances, né? Então tudo levava a crer que ele ia pro Independiente com uma boa grana. A economia argentina naquela época estava Sim, passando, sim. não é o que é hoje. Claro. Você Caos. tinha todo um backup, tinha um racional por trás daí. Ele já era um jogador profissional, ele estava jogando profissional, ele já tinha jogado no Bahia. E mal ou bem ele ficaria no time B do Barcelona. Então ele olhou uma oportunidade. Poxa, eu vou jogar o Campeonato Argentino, provavelmente jogaria Libertadores, estou indo para um clube grande na Argentina. Sim. Faz sentido. Independente, aliás, é o maior campeão da história da Então, Libertadores. o Sérgio Manuel estava no Independente na época, não tinha um racional por trás, cara, vamos. Só que o André não podia se indispor ali com razão também. Não podia se Claro. indispor com o staff do Barcelona e, cara, resolve, dá seu jeito. Hoje é uma história engraçada para contar. E olhando depois o pós, parece que ele fez uma escolha ruim, mas naquela época parecia ser a escolha correta. E hoje ele tá bem, cara? O que ele faz? Tá ótimo. Hoje ele tem uma agência, né, de jogadores também, ele cuida da carreira, só que o meu irmão também tem um projeto social muito forte em Niterói. Ele tem, além do Nasce Tibau, que é um projeto numa comunidade em Piratininga, em Niterói, ele é o gestor desse projeto. E ele também tem um outro projeto perto de casa, que é o Visão de Jogo, que ele ajuda as famílias de crianças, então ele treina as crianças, ele dá uma orientação, ele dá exatamente uma visão que ele não teve, né, quando mais jovem. Talvez se ele tivesse, teria tido uma outra carreira. Então ele auxilia ali na parte educacional, na parte de família, com auxílio psicológico. Então, por isso que eu falei, ele tem um coração assim espetacular e hoje ele está muito mais nesse lado, digamos, social do esporte do que realmente do business do esporte. É claro que ele tem a agência de jogadores dele que é muito recente ainda, muito nova, e só que ele tem essa visão muito mais pro social do que do profissional. Que legal. Chico, eu não te conheço, mas já sou seu fã. Já virou meu amigo. Um dia vamos marcar para você vir aqui. Cara, voltando você citou uma coisa, um ponto muito relevante, né? Eu vou contar uma história particular, não vou dizer os nomes nem da marca, nem das pessoas, mas só para contextualizar um pouco do mercado, que nesse momento eu vejo uma mudança de mercado. Eu acho que eu já te contei essa história. Eu estava num clube, à procura de uma proposta de patrocínio master para o futebol feminino de um clube. E aí, sentando com um administrador, com uma pessoa extremamente relevante, eu falei, poxa, quanto é que a gente vai precisar aqui para fechar o ano? Digamos assim, poxa, aqui a gente vai ter que... Pô, futebol feminino, a gente sabe que tem uma dificuldade ali de patrocínio. Você tem bastante, mas geralmente não são valores expressivos. Pô, a gente precisa 30 mil por mês, no mínimo aqui, 360 mil por ano, estaria ótimo. A gente ia falar com uma Bet. E a gente ficou aqui assim, Ângelo, foi até curioso, até engraçado essa cena. A gente ficou discutindo, poxa, será que 25? Será que 30? Será que 300 não tá bom? 360? Cara, vamos colocar um pouquinho a mais, sempre vai chorar, tá, gordura? Aí sentamos para conversar com um representante de uma Bet. A história é engraçada, cara. Aí, falei assim, vamos deixar os caras falar primeiro, né?
Aí os caras começaram a falar, poxa, na reunião, poxa, futebol feminino, a gente quer muito ajudar, a gente acredita no desenvolvimento do esporte, futebol feminino também merece ter seu valor, mas assim, eu tô um pouco constrangido para fazer uma proposta para vocês, porque, poxa, você sabe que os números são muito diferentes do futebol masculino e tal, tal, tal. Meia hora de conversa depois, assim, assim, a gente achando que o cara ia fazer uma proposta tipo de R$ 2.000 por mês, falou, cara, o que eu posso pagar para vocês é um contrato de 1 ano de R$ 200.000 por mês. Cara, eu olhei para ele É, assim, o que você acha, cara? Será que não dá para é. dar mais um Dá pra pouquinho? puxar pra cima? É. Cara, ele pagou quase 10 vezes o É. valor, sei lá, 7, 8 vezes o valor proposto. Por que que eu trouxe essa história à tona? Que é, além de ser engraçada, é o seguinte, o mercado de bet, como sem a regulamentação, ele era muito atrativo também, vamos falar, claro, para lavagem de dinheiro. Então tinha muita empresa que usava com esse sentido. Então, assim, não tinha muito compromisso assim com o resultado. E aí, muitos investiam na mídia de uma forma que eles. Como é que eu vou dizer? Eles deixaram o mercado tão inflacionado, tão difícil de negociar, que para as bets mais sérias, que tem um compromisso ali, que buscavam, era mais difícil concorrer, né? Então, o que aconteceu? Vai acontecer, principalmente após a regulamentação, agora, principalmente no começo do mês, um decréscimo bem grande. E assim, provavelmente as bets vão entrar, começar a pagar o que o mercado, né, que as outras marcas também pagam. Porque realmente foi uma onda, quem surfou aquela onda de valores absurdos. Eu tenho comigo que a partir do ano que vem a realidade vai ser bem diferente. Gostaria da opinião de alguém que está agora no mercado sobre isso, porque a mídia de bet, só de novo, agora eu vou repetir, dos 40 você tem 38, 39 no futebol. E você vai pegar isso no automobilismo, você tem bet, você tem nos esportes olímpicos, você tem bets, você tem em vários segmentos. E na mídia, muita mídia vive, tem vários canais de televisão hoje que passam pelo seguinte dilema: monto a minha empresa de aposta ou sigo faturando? A Plim Plim ganhou 1 bilhão ano passado. Pelo menos o pessoal fala aí de faturamento com bet. Então, assim, passou a ser muito relevante. Uhum. Né? Então, eu queria a tua opinião de alguém que está no mercado de verdade. Né? É, Que, aliás, eu imagino que seu telefone deve tocar 10 vezes por dia te oferecendo isso. Né? eu acho que tem dois pontos aqui, né? A questão desse caso que você teve mostra como algumas marcas ou alguns profissionais, né, que não têm o preparo necessário desconhecem o conceito de patrocínio, né, e o valor que o patrocínio pode trazer. Dos dois lados, tá? Assim, eu acho que a questão do próprio clube também, ele em precificar, não é tão simples, né? Você precificar um patrocínio, você tem alguns valores dentro do patrocínio, que o patrocínio traz para a marca que está associando a um valor. Isso foi até uma da minha tese de mestrado. Eu acho que essa questão do patrocínio, eu acho que é mais difícil quem é detentor do patrocínio precificar do que o comprador identificar um valor razoável para você expor sua marca. Nesse caso específico, eu acho que houve um erro dos dois lados. Tá? Eu acho que houve um overpriced da marca de betting, porque ele sequer fez uma pesquisa para entender qual o segmento que ele estava entrando dentro do esporte, que é o futebol feminino. Ele devia ter um budget ali, dentro daquele budget ele entendeu. Cara, tenho que despejar esse budget em algum lugar, não tenho nenhuma ideia de valor, é futebol, vai estar na televisão, coloca. E isso é muito ruim, porque a partir do momento que você paga mais, você gera uma expectativa maior quando você tem um trabalho bem feito de patrocínio. Claro. Tá? Esse é um outro ponto. Com experiências. Não adianta também você patrocinar um futebol feminino, qualquer time grande da Série A, se você não tem um trabalho por trás para fazer ativação. Aí vai ser simplesmente exposição de marca. Isso não é patrocínio. Exposição de marca é muito melhor você pegar e colocar esse dinheiro na televisão. Tá? Porque ali você vai estar pelo menos alcançando muito mais gente do que um patrocínio. Se você pensar num patrocínio como exposição de marca, o que era feito na década de 80, na década de 90, normal, são outros 500. Né? Hoje o patrocínio ele vai muito além de exposição de marca. Hoje o patrocínio você tem como ativar, você tem que entender se aquele clube ele tem valores semelhantes à sua marca,
se ele tem uma base de dados possível de você explorar e ter um retorno já naquela base de dados, qual é o alcance daquele clube nas redes sociais, como que você vai ativar com influenciadores em paralelo à sua marca e o clube. Então, o patrocínio, como que você vai utilizar os ativos do clube como atletas, né? Então, isso tudo envolve o patrocínio. Simplesmente você comprar a marca para colocar na camisa, isso é literalmente exposição de marca. Aí sai do patrocínio. Não faz nenhum sentido você patrocinar onde você vai estar num jogo, por exemplo, de um futebol feminino que tem pouca repercussão ainda comparado com o masculino, apesar de ter avançado bastante. Você vai colocar sua marca numa exposição de um jogo domingo de manhã do Corinthians, que eu acho que é o Flamengo, Corinthians, o Campeonato Paulista tem uma certa relevância, o Campeonato Brasileiro está ganhando relevância, mas você vai estar na camisa, você vai ter uma exposição ali midiática naquele momento. É diferente quando você traz para a realidade a ativação do patrocínio. O patrocínio não pode ser somente exposição de marca. Vou te dar um grande exemplo com a própria Novibet. A Novibet, a gente ativou bastante o Fortaleza no passado. Nós tivemos 2 ativações que foram parar no Fantástico. Né? Uma foi o Chá Revelação. A gente simplesmente pegou uma bancada inteira do Castelão e deu uma cartolina azul. Um abraço aqui pro Bernardo Ponte da Lobby, que é responsável pelas nossas ativações. O Bernardo? É um fenômeno. O Bernardo há muito tempo. Para mim, vou fazer o merchan dele aqui, mas para mim é melhor. Ele do Vasco, depois ele foi pro Corinthians. Cara, não existe agência. Ficava muito ali na época na D360, fiz muito curso com ele. Amigão meu. Um amigaço grande, uma pessoa assim, mega do bem. Aliás, nunca mais falei com o Bernardo, há muito tempo. É um cara que me interessa. Não existe hoje Trabalhava no Brasil na Arena Corinthians. traz o cara para fazer porque assim, para mim é uma referência. É uma referência. Então a Lobby, ela desenvolveu junto com o nosso time 2 ativações interessantíssimas, né? Uma foi essa questão do chá revelação, a gente colocou basicamente a arquibancada inteira do Castelão no intervalo com uma placa rosa e uma placa azul, e vinha um host junto com o mascote do Fortaleza para falar, o que vocês acham? É menino ou menina? E o casal não sabia, o casal estava ali. E, de repente, o mascote ele dava aquele tiro com a camisa, explodia a cor e ficava aquela brincadeira. E aquilo, poxa, viralizou, foi muito legal. E a outra ação foi quando a gente entrou, a gente foi fazer doação de cães e gatos, né, de animais de estimação de pets, no Castelão, antes de um jogo do Fortaleza. E os jogadores entraram com os cachorros. Cara, aquilo foi Cara, eu falei, ninguém pensou nisso. Então, eu acho que o patrocínio, ele tem que ter essa nuance, né? Aí, mandando um abraço também para o time do Fortaleza, que o departamento de marketing de Fortaleza também é muito fora da caixa, sempre abraçou as ideias. Eu acho que esse é um ponto do patrocínio. A outra questão é que você falou um pouco de uma bolha, né, que hoje tem no mercado. Sim. Aí eu vou dividir muito em marcas, né? Hoje você tem um inflacionamento do mercado em relação, principalmente patrocínio e mídia, né? Hoje você tem uma tabela de mídia para betting e uma tabela para os outros segmentos. Exatamente assim. Eu acho que pós-regulamentação, isso já aconteceu em outros mercados, vai acontecer um decréscimo, não vou chamar um decréscimo, mas parar, né? Vai trazer um pouco para a realidade, porque assim, eu não acredito que a gente tenha, essa é uma opinião minha pessoal, que a gente tenha 100, 200 marcas de betting pós-regulamentação. Esse mercado, ele literalmente ele tende a reduzir, porque os requisitos para você obter uma licença, os valores de investimento, a necessidade de você pagar imposto, de você trazer para a legalidade staff, ter um sócio idôneo no Brasil, isso tudo vai limitar o mercado. Quando você traz para essa realidade de um mercado regulado, necessariamente você vai atrair marcas que entendem do mercado. E elas entendem o preço de mídia, o preço de um patrocínio. Não estou nem falando do valor de entrega, do preço literal. Esse preço ele tem que se ajustar às necessidades do mercado. Vai ser um mercado que você vai ter que recolher imposto, você vai ter que cumprir requisitos legais para você comprovar a origem do seu dinheiro. Então isso tudo tende, isso é uma tendência, é uma visão, tá? Tende a trazer os valores um pouco mais para baixo. Eu acho que nunca mais vai ser os valores de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Eu acho que a gente teve uma evoluída, é um mercado realmente que movimenta muita grana, mas a tendência... O Corinthians recentemente foi um absurdo, né? Um valor inacreditável. Eu não vou entrar muito no mérito da marca ou do valor específico, mas são valores que para um mercado regulado
eu, Ângelo, não consigo Faz enxergar fazendo sentido, tá? Pode ser, posso quebrar a cara aqui, pode ser que ano que vem o mercado Eu duvido, eu já falei isso quadruplique, contigo. Não acredito, não. mas eu acho que são valores que fogem um pouco da realidade a nível mundial, tá? Então, mesmo o Brasil sendo um Eldorado de betting hoje, que é um mercado em início, não acredito que a gente veja esses valores exorbitantes nos próximos anos pós-regulamentação. E vamos lá, assim, eu brinquei com você, eu falei, cara, seu telefone deve tocar 5, 10 vezes por dia com oportunidades. O que atrai uma bet hoje, por exemplo, organizada, que nem assim, que tipo de projeto é bacana para vocês? Vocês têm vários, né, que vocês... Mas o que você acha que é um negócio que faz sentido? Como ser coerente nessa busca? Até para evitar aquilo que eu falei aqui, foi até meio, foi em tom de brincadeira, mas é verdade, isso realmente aconteceu, cara. Eu acho que aí eu acho que é um pilar para qualquer tipo de negócio, é entender qual vai ser seu posicionamento dentro do mercado, qual é o seu plano estratégico, qual é a estratégia que você desenha para você ter sucesso no mercado. Se você tem uma ideia de ter um segmento, por exemplo, de clientes mais nichados para esporte, é claro que no Brasil hoje, 90% do movimento de betting no Brasil hoje recai sobre o futebol. Claro. Então, para você ter relevância dentro do que você quer, necessariamente você vai procurar dialogar com um fã do futebol. Então, assim, um patrocínio, é claro que dependendo da estratégia que você tem, é importante. Se você tem uma estratégia de conquistar, por exemplo, o estado de São Paulo, talvez o patrocínio de um dos grandes clubes de São Paulo e conversar com aquele cluster do grande clube de São Paulo já basta para você. Sem dúvida. Se você tem uma estratégia de conquistar uma região um pouco maior, do Sudeste brasileiro, talvez somente o patrocínio de um clube em São Paulo, somente um patrocínio do clube do Rio, você não vai ter o alcance que você precisa. Talvez para patrocinar o Campeonato Carioca. Exatamente, o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista, talvez A Liga, a Liga, talvez ter uma presença em mídia um pouco mais massiva, onde você tem um alcance um pouco maior, com uma frequência um pouco maior. Então, o que é coerente para mim depende muito do que eu quero como marca, onde eu quero estar com a marca daqui a 5 anos, né? Eu sempre faço essa visualização. Então, a marca que ela hoje está entrando no Brasil, ela acaba caindo numas armadilhas de sedução de comprar qualquer coisa relacionada à mídia, futebol, esporte, sai Sim. comprando canal, sai comprando campeonato árabe, campeonato japonês, que talvez sejam os únicos assets, não estou falando que não são bons assets, dependendo do apetite da marca, porque tem marca que acha que vai comprar campeonatos periféricos e vai performar como marca top 5. Não é assim que a banda funciona, claro. não vai. Até porque junto com ela vai ter pelo menos mais umas 3 ou 5. Sim. Então, eu acho que depende muito do que você quer enquanto marca. Eu vejo marcas com estratégias interessantes no mercado brasileiro, que estão fora um pouco desse radar de grande mídia, estão trabalhando muito mais na parte digital, influenciadores, com uma política de afiliação muito forte, tem produtos bons, tem outras que são um pouco mais agressivas, são marcas de grandes veículos também, não tem nada contra, são marcas com boas estratégias, mas eu acho que para o Ângelo profissional, acho que é uma combinação. Se você não tiver um mix interessante de canais, a sua estratégia ela acaba tendo um vazamento. Se você não construir canais que você possa estar, seja uma mídia ATL agressiva, que eu digo televisão, Sim. uma coisa, um canhão, e aqui eu não estou falando só da televisão, o próprio rádio, a gente estava conversando com o Éder hoje mais cedo, onde você tem uma grande exposição, onde você confere a sua marca, e o patrocínio entra também um pouco nesse canal, onde você agrega valores desses veículos de comunicação e dá audiência para sua marca, porque a gente não deixa de ser um segmento novo, mas também você precisa ter uma presença no digital interessante. Hoje o Brasil, por exemplo, no mercado de influencers do Brasil, só perde para os Estados Unidos. É o segundo maior mercado de influencers a nível mundial. Então você precisa ter uma presença com esses creators. O digital hoje ele é fundamental. Fundamental. Se você não tiver uma boa distribuição de touching point com os clientes, você não vai ter uma estratégia completa. Você não precisa ser
o melhor em todos os canais, mas é importante você saber distribuir todos os canais. Então, acho que é relevante para mim, quando eu olho o meu plano de marketing, eu olho aquilo e falo, olha, eu preciso ter esses 5 canais bem distribuídos. Aí eu escolher os melhores canais para você realmente trabalhar seu plano estratégico. Acho que isso é fundamental. Aí você pode trazer um influenciador que pode não ser relevante para muita gente, mas pode ser relevante para o segmento de betting. Claro. A Você tem um tiro televisão. de canhão de sniper. Né? Exatamente. Eu acho, Aí o e que hoje você não quer? e eu acho que esse serviço de inteligência da marca hoje ele é fundamental no mercado brasileiro, principalmente pelos valores que a mídia vem cobrando, os influencers também vêm cobrando. Então é fundamental que você tenha um trabalho, acho que hoje o principal, um trabalho de inteligência para identificar oportunidades e montar um bom plano de marketing. Se você tiver um bom plano de marketing onde você consiga enxergar as oportunidades, você ainda terá sucesso no mercado brasileiro. Porque eu acho, voltando, é uma opinião muito pessoal minha, tem muita marca que ela nem sabe o que está fazendo, ela não tem uma estratégia, ela está ali comprando mídia, está comprando espaço. Tá dando tiro. Está dando tiro. Hoje, como é um mercado muito em ebulição, e você não tem uma fidelização muito grande do cliente, o cliente ele acaba testando. Só que vai chegar um momento que esse mercado ele vai se tornar um mercado maduro. Ele vai Sem dúvida. optar por uma marca, por 2, 3 no máximo. E eu acho que essas marcas que não estão bem preparadas do ponto de vista de estrutura, de plano, de entender os valores de propriedade, eu acho que num futuro elas terão grandes problemas. Eu vou te contar. Primeiro, deixa eu fazer um elogio. Cara, quando eu falei pra vocês que o Ângelo é outro nível, um cara muito preparado, vocês estão ouvindo aí pelo nível das respostas que ele tem dado. Obrigado, cara. Angelão, você, apesar de ter uma formação em direito, cara, eu percebo que você tem uma grande paixão ou flutua muito bem no mercado do marketing, né? Você entende isso como muito relevante. Eu percebo, todas as conversas que a gente teve, você trouxe muitos dados importantes de quem realmente entende o mercado. Tudo bem, você estudou paralelamente a isso, mas é uma segunda paixão ali, uma coisa que... Eu sempre trabalhei muito com a parte criativa desde moleque, né? Sempre gostei de desenhar, criar, escrever, enfim. Então, meu lado criativo sempre foi bem, bem amplo, a nível pessoal. E, infelizmente, eu não consegui fazer a minha formação básica em terceiro grau numa carreira criativa. Talvez se eu tivesse enveredado para uma área criativa, talvez eu não estaria aqui, estaria em outro lugar ou numa república até hoje, vivendo nela. E o marketing foi sim uma paixão tardia, então toda a minha especialização, o que eu não pude estudar na formação, eu sempre procurei um curso ligado a marketing, né? Então, é claro, eu não quero aqui me comparar às pessoas que hoje me atendem muito bem a nível marqueteiro, digamos assim, mas o básico e o dia a dia, por uma paixão, uma necessidade, eu tive que aprender. Então, hoje o marketing digamos que é a cadeia ali do meu trabalho, onde eu mais estou vinculado. É claro, tem toda a parte de gestão, eu faço a gestão integral de uma operação no Brasil, desde a parte financeira, de resultados, de P&L, de tudo, eu tenho que estar tomando conta, eu sou o gerente dessa operação aqui no Brasil, mas a nossa atividade de betting, ela é basicamente uma plataforma tecnológica com marketing. Acho que esse binômio é o que gere e o que transforma isso em dinheiro. Então, se você... E TI, eu sou uma negação, né? Eu não entendo absolutamente nada de tecnologia. Eu tenho que entender bastante do outro lado, que é onde você traz o cliente, onde você rentabiliza o cliente, como você faz aquele cliente ficar no seu produto. E, de fato, o marketing é uma cadeira que, cara, sempre gostei. E depois que eu larguei o direito, eu mergulhei fundo lá para entender. O crescimento de uma marca sem uma estratégia de marketing e a execução muito bem feita, a coisa não caminha. Antes de eu passar a pergunta para o nosso filósofo, Davi Nunes, eu vou te confidenciar uma coisa que eu passei no mundo de bets e que a gente sabe que esse tipo de coisa, que a regulamentação também busca que não aconteça mais. Cara, eu coloquei lá assim, eu gosto de reunir alguns amigos e assistir jogo de futebol, né? De vez em quando eu faço isso. E aí, determinado dia, os caras falaram, pô, vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer lá, colocamos, sei lá, R$500 lá no negócio. E cada um colocou em
em um... Um site diferente lá. E aí ia ter um jogo, era uma rodada, Champions League, e era casado. Tinha o Real Madrid, não lembro contra quem Real Madrid tinha perdido. E, cara, eu fora do Brasil, tenho 2 clubes que eu gosto muito, que eu acompanho. O PSG, que o Marquinhos é um cliente meu e eu tô lá há muitos anos com Legal. ele, então eu acompanho ele há muitos anos. E o Real Madrid, que é o time que eu torço, eu gosto muito do Real Madrid, né? E, cara, aí o Real Madrid tinha perdido fora, mas o Real é sempre um time, né, que Traiçoeiro, né? traiçoeiro. Ia jogar, eu falei, cara, eu vou jogar no Real, sei lá quanto eu apostei. E o Bayern tinha sido campeão no ano anterior. E aí eu vi, o Bayern ia pegar um time de, assim, vamos colocar de terceiro escalão ali no campeonato inglês. Eu não lembro quem era exatamente. Newcastle da vida ali. Algo assim, né? Eu acho que era o Newcastle. Cara, ia jogar contra o Bayern. O Bayern tinha empatado 0-0, ou não, tinha vencido fora. Não, tinha empatado fora 0-0, ia jogar em casa. Eu vi o jogo do Bayern no sábado anterior. Cara, uma nhaca, um sono, uma preguiça. Time quando é campeão no outro ano, geralmente isso. E tava com aquele nome, que era um time massa, Claro. mas, cara, você viu os caras literalmente sem a mesma pegada. Falei, cara, eu tô achando que o Bayern vai... Bom, aí quando eu fui ver lá, tava pagando 19 vezes Caramba. se eu acertasse aquela competição. Pô, fui lá e nem pensei. Resumo da ópera, os 2 resultados aconteceram, o Bayern foi eliminado, né? Perdeu acho que nos pênaltis, eu não lembro. E aí qual foi a parte? Pô, eu ganhei 19 vezes o valor que eu apostei. Eu tinha 10 mil reais pra tirar. Legal. Pô, eu que não aposto, que nunca, essa era a primeira pegada ali, pô, eu falei, vou sacar o dinheiro. Rapaz, tô até agora tentando sacar esse dinheiro. Nunca consegui. Pior que era uma bet. Eu não vou falar não, mas era uma bet, que isso é muito comum nesse mercado, que, por exemplo, a bet grande chama lá, sei lá, Sporting Bet. Aí a outra bet coloca Bet Sporting, alguma coisa Sim. assim. Ou PixBet, outra coloca Bet Pix. Tinha muito disso, se você ainda tem. E o que acontece? Eu, como não era conhecedor, era até um aplicativo. Eu baixei o aplicativo, pô, legal, fica mais fácil que entrar no site e joguei. Rapaz, sei que eu ganhei, fiquei 3 meses tentando retirar, não consegui. Aí eu falei, quer saber? Vou queimar. Comecei a apostar em peteca, em qualquer coisa até acabar o dinheiro, não joguei, não brinquei mais. Era até uma brincadeira que a gente gostava de fazer. Só que como a gente não conseguiu sacar o dinheiro, você imagina o quanto é frustrante. Se eu tivesse perdido, o site tinha ficado. Como eu ganhei, eu não recebi. Então, assim, esse é o tipo de coisa que tem que ser corrigido. Então, aqui eu falei 2 coisas. Primeiro, 2 frustrações. Primeiro, o cara tentar sacar e não conseguir. E segundo, algumas bets que usam o nome de outras para fazer algo parecido para confundir a cabeça do consumidor. Né? Isso vai recair sempre na ausência de regulamentação, né? Um mercado sem regra, ele é um mercado sem proteção para o consumidor, Claro. para o usuário. E eu acho que esse tipo de experiência que você teve, boa parte dos usuários hoje no Brasil também tem em determinados sites. E não é uma experiência boa, isso acontece. A questão da reprodução de marcas também no Brasil. A criatividade brasileira é muito grande. Então você tem hoje marcas com cores de marcas internacionais, com palavras de marcas internacionais. Então você tem um mercado que não tem nenhum limite, né? Sim. Isso, com a regulamentação, a tendência é acabar, porque a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, é um país continental. A fiscalização vai ser fundamental, não só do governo, mas como das próprias marcas e das pessoas, porque se você traz para a legalidade, você vai ter a certeza que você vai estar jogando numa marca onde você tem uma licença, onde você vai poder ter uma secretaria que vai regular aquela atividade, você pode reclamar. Sim. E a marca ela corre o risco de perder a licença. Então, todo esse ambiente regulado, ele no final é para proteger o consumidor. Claro. Né? Claro, protege também as empresas em relação a esse mercado ilegal, mas é muito mais para proteger o consumidor. Então, a regulamentação ela é fundamental para que esse tipo de experiência não aconteça, que você não seja induzido a erro, ao invés de entrar numa marca X, entrar numa marca X PTO, entendeu? E é uma experiência quase trágica, né? Porque é um momento que você tem. Eu nunca mais apostei. Então, Porque no veneno dá nada. esse é um conceito também que quando você traz para o mercado brasileiro, e isso é um pouco até difícil de você explicar para os investidores estrangeiros, que a atividade no Brasil, por ser uma atividade ainda com essa imagem de ilegalidade, com essa imagem do jeitinho brasileiro,
O apostador brasileiro, ele está muito mais preocupado em depositar o dinheiro, apostar e sacar essa experiência do que realmente ter um bônus gigantesco. Sim. Ele prefere apostar em um site onde você tem um depósito de R$ 1, R$ 2, mas ele consiga depositar, apostar e conseguir sacar, fazer essa experiência completa, do que receber um bônus de R$ 15.000, R$ 10.000, R$ 1.000. E isso muito pela ausência de segurança, né? Porque ele não entende para onde vai o dinheiro dele, como, se ele tem medo de colocar a conta dele ali, enfim, são preocupações justas, né, pela ausência de qualquer tipo de norma no Brasil, e a tendência é que com a regulamentação isso, cara, vá quase a zero. Sim. Sempre tem o jeito. É chato, é uma pena. Eu já tava ali, vou comer aqui, vou fazer. É uma pena, é uma pena, é uma pena. Pessoal, agora é a hora do nosso filósofo, Davi Nunes, com a sua pergunta filosófica da noite. Não é filosófica, não. É uma dúvida que eu fiquei agora. Você estava falando como é o processo interno, né, da operação de uma bet. E quando você falou, cara, me veio uma imagem, assim, de uma equipe, sei lá, de umas 15 pessoas, numa sala cheia de computador, vendo um monte de notícia de futebol, entendeu? Ligando pro pessoal do clube, tá, o que vai acontecer? Alguém vai estar, alguém não vai estar? É realmente assim? Vocês têm, sei lá, pessoas informantes dentro dos clubes pra conseguir pensar mais ou menos numa odd? Ou, sei lá, tirou da cabeça de vocês mesmos, entende? Então, não, é uma boa pergunta. Eu vou falar de 2 momentos, assim, da minha vida, né? Quando eu comecei a digamos assim, vou dizer trabalhar, mas começar a fazer alguns serviços para empresas de apostas, a minha função era construir odds, né? Isso há 15 anos atrás. Então, qual era a dificuldade da informação? Já existia para você obter informações sobre o Campeonato Brasileiro, campeonatos regionais no Brasil, esquece. Então a gente prestava consultoria para grupos da Ásia. E o asiático não tinha acesso à informação no Brasil. Então o que ele fazia? Ele nos contratava. A gente, antes da abertura do mercado, porque hoje você vê o Campeonato Brasileiro, você já tem odds praticamente para 3, 4, 5 rodadas. Antigamente, as odds abriam quase que 48 horas antes, né, do evento acontecer. Então, a gente tinha uma sala lá em Niterói, você tinha vários monitores, a gente acompanhava tudo, tinha rádio, tinha tudo, então a gente coletava as informações e tinha as nossas fórmulas e a gente criava as odds. Então a gente passava para os asiáticos o seguinte: olha, a gente acha que as odds desse mercado irão abrir dessa maneira. Esse é o nosso entendimento. E quando abriu o mercado, se as odds estavam acima, eles jogavam, porque eles entendiam que as nossas odds eram as odds justas, a fair odds, que a gente chama. Então, a partir do momento que as odds iam se ajustando, eles apostavam contrariamente, né? Isso aqui é até a gente chama de arbitragem, que não façam isso em casa, que sua conta vai ser bloqueada. Mas era uma forma deles entenderem o mercado. E como que a gente construía as odds? Dessa maneira. A gente ligava para clube, ligava para treinador, queria saber como é que estava aquele jogador, escutava o rádio de madrugada com as notícias do clube, e dali a gente construía esse modelo. Era assim naquele momento. Hoje mudou bastante, porque hoje o mundo inteiro tem acesso a qualquer tipo de dado. Hoje, basicamente, as plataformas de apostas, elas recebem essas odds de empresas especializadas, né? Eles têm padrões estatísticos, tem pessoas também que fazem esses ajustes, e a gente recebe um combo daquelas odds. Então, todas as empresas de betting, quase que 100% das empresas, recebem a mesma fonte de odds. O que muda são a equipe a gente chama de trading, né? Então você tem pessoas ainda internamente que fazem determinados ajustes. Então, quando eu recebo uma odd, a gente chama uma odd crua, né, dessa empresa que é a provedora de dados, eu, de acordo com o jogo, de acordo com a minha margem de lucro, eu faço determinados ajustes. Aí é o trader, é o cara literalmente que está ali estudando, está entendendo o mercado, está vendo se o Palmeiras vai jogar com o time reserva, com o time titular, ele vai fazendo pequenos ajustes naquelas odds
E o próprio algoritmo, quando ele recebe essas notícias, ele vai fazendo esses ajustes. Hoje em dia é um processo muito mais matemático, tem o ajuste humano, mas é um processo muito mais matemático do que realmente uma criação no papel, entendeu? Cara, muito boa pergunta, senhor Davi. Cara, isso é uma curiosidade, né, da galera de saber como funciona ali. Cara, quando eu trabalhei no São Caetano, eu trabalhei de 2011 a 2016, 2010 a 2015, na verdade. Tinha lá um rapaz que ia todo jogo. A gente separou ali uma cabine pra ele. Cara, eu esqueci o nome dele, era super bacana. O que ele ficava lá marcando cartão amarelo, escanteio, falta, substituição. E aí ele fala, pô, isso aqui é chinês e inglês que eles apostam. Eu vou te falar, foi bom isso aí. Quando, também isso, porra, muitos anos atrás, a gente recebeu uma demanda de uma casa de apostas asiática. Ela queria colocar as odds de campeonatos menores do Brasil no site dela lá fora. Campeonato carioca de segunda divisão, campeonato Vai vendo. carioca normal. Não, nada ilegal não. Ela queria coletar Sim. os dados. E como que funciona? A gente chama de scouting, né? O Esses scout. caras são os scouts da Bet. E aí eu vou entrar para um dado curioso, né? Um case que aconteceu comigo até recentemente. Eu patrocinava. Esse é um case de interessante de mercado. Um abraço aqui para o Álvaro Cota, diretor comercial lá do Novo Basquete Brasil, do NBB, um grande amigo. E na época, o Betmotion ele patrocinava o NBB e estava no meio da pandemia, né? E como é que funciona a coleta de dados? Você simplesmente entra no estádio, o scout, como o cara que foi lá no São Caetano, e ele começa a coletar. Ele começa hoje num tablet, antigamente você tinha 2 telefones, então você ligava, falava inglês para um penalty kick, offside, e a linha não podia cair, você tinha que estar ali no tempo real. Hoje é muito mais simples, você fica com o telefone, mas fica no tablet e fica mandando no tempo real. E resumindo, você tinha na pandemia, era impressionante como você. E no Paulistano era um case muito interessante, porque no Paulistano você pega a câmera, você passa só a quadra de basquete. Se você gira um pouquinho, você tem uma outra arquibancada no Paulistano que não vê na televisão, né? E na pandemia, aquilo ficava lotado de gente de máscara com tablet. E quando você olhava, cara, todo mundo era jornalista. Na verdade, era um esquadrão de gente captando odds, né? E chegou um momento que a detentora dos direitos de dados. Era uma briga com a federação. Então, Caramba, ela proibiu as outras empresas de entrarem. Então, chegou um momento que determinados sites que não tinham acordo com esse provedor de dados não podiam oferecer os jogos do NBB, porque ele simplesmente bloqueou a entrada. Quando é um jogo aberto para o público, você entra ali e o cara nem vê. Então, esse foi um case que a gente teve que solucionar ali com o NBB. A gente era provedor da patrocinador, não tinha esse provedor de dados, foi ali uma confusão. Depois deu tudo certo, mas só para exemplificar como é que é a coleta de odds. Então, em qualquer evento esportivo que você tenha no site, qualquer um, necessariamente tem uma pessoa ao vivo naquele evento coletando os dados e mandando aquele dado para um site de aposta. 100%. Você tem no site ali Campeonato Sub-23 da segunda divisão da Romênia. Tem uma pessoa sentada na arquibancada mandando aquele dado ali para a criação das odds em tempo real. Que entendeu? legal, cara. Cara, eu fiquei 14 anos no mercado de futebol, né? Então, eu era primeiro repórter e depois apresentador. Quando eu saio, eu viro assessor de imprensa do clube, trabalho na federação, depois viro assessor de imprensa. Fiquei 14 anos até virar dono de clube de futebol. Legal. Futebol. Então, assim, foi uma experiência, assim, eu brinco assim, difícil é pegar um cara que tem a trajetória que eu tive de ter todas as... eu participei de marketing, comunicação, administração, participei com empresas que faziam agenciamento de atleta, Legal. vendia propaganda. Então, assim, cara... Sabe toda a cadeia, né? Eu participei, assim, de muitas etapas ali. Cara, e eu lembro que teve uma época que a gente montei com algumas... Inclusive o Pintado, né, que era jogador do São Paulo. Com o Luiz Carlos, um profissional que era de scouting, né? Ele era muito bom naquilo. E aí começamos a fazer um curso lá, enfim, nesse segmento, junto ali com o pessoal da D360 e tal. Depois, assim, eram parceiros. E, cara, era
isso estava começando também uma profissão de scouting na área de apostas. Vira e mexe, eu era abordado por pessoas, poxa, você não quer se especializar na área de scout de apostas e tal? E aí, só depois de um tempo eu fui entender que eles estavam começando um plantio para chegar onde chegou ali no processo de bets, né, cara? Assim, talvez seja né, dentro da cadeia a atividade fundamental, né? Porque sem a coleta de dados em loco e você tem um delay, né? Então, se você realmente tem um site de apostas, se você tem um delay muito grande, o cara acaba pegando uma oportunidade que o site não viu. Então, se você não tiver os dados em tempo real para você, né, e as odds são dinâmicas, né, as odds mudam a cada 2, 3 segundos aquilo está mudando. Se você não tiver a coleta de dados ao vivo, na hora, no telefone, se bobear, se melhor até no telefone com fio, sabe? Você acaba dando oportunidade, uma brecha que os apostadores tentam enxergar para fazer uma aposta antes daquele mercado fechar. O mercado de futebol, principalmente, é um mercado mais procurado, você tem alguns gaps. Agora, você imagina no mercado de basquete. O mercado de basquete, assim, às vezes a diferença de um lance livre de Pelo amor de de uma Deus, cesta cara. para outra é de 2 segundos. Às vezes o mercado de basquete ele fica travado e já saíram 10 pontos e você não abriu o mercado para fazer betting, porque não teve tempo para isso. Então, é um mercado muito dinâmico. Basquete, handball, são mercados, o futsal, é um mercado muito rápido. Então, dificilmente você consegue ter as odds em tempo real, porque o Sim, mercado, ele toda hora muito rápido. ele é brecado. O futebol é um pouco mais simples, né? O futebol é um esporte muito largo, digamos assim, de O área. único problema é quando sai um pênalti. Se eu conseguir ali apostar. O pênalti, assim, como é que funciona a questão das odds no futebol? A partir do momento que você tem um lance perigoso, a partir do momento que você está dentro da área, que você chegou no último quarto do campo, o mercado ele é suspenso. Então você já não consegue apostar quando o cara está na linha de fundo para cruzar. Ele é suspenso. Porque a probabilidade de acontecer um evento que vai mudar as odds é muito grande. Um Sim. escanteio, um pênalti, um chute a gol, isso tudo tem mercado para isso tudo. Então, a gente também não é free money, né? A gente tem que também ter um pouco de proteção em relação ao nosso negócio. A gente precisa pagar as contas. Sem dúvida, sem dúvida. Mas é isso. Angelão, porra, estamos encaminhando pro final do programa. Que entrevista bacana, gente. Você vê como é alto nível. Estamos quanto tempo aí, Davi? 1h31. 1h31 minutos. A gente já falou de Obrigado, 1h15, 1h20. Ó, já passou 1h31 minutos. Dava para seguir aqui mais 2 horas. O Ângelo, um cara extremamente preparado e inteligente, mas o tempo urge. Vai ficar para uma próxima vez. Angelão, queria muito agradecer a sua presença. Gostaria também, se você quiser deixar suas mídias sociais, o Instagram, o LinkedIn, ou se você prefere não deixar, também fique à vontade e deixa seu recado final aí pra galera. Marcelo, obrigado pelo convite, cara. Um prazer aqui participar do podcast de vocês. Cara, acho que é muito legal ter esse espaço para a gente falar um pouco sobre a indústria de betting, desmistificar um pouco esse segmento. A gente vai precisar disso para os próximos 5 anos. A gente está sempre no olho do furacão com o dedo apontado, né? É uma indústria ilegal, uma indústria que vai trazer malefícios, enfim, eu acho que é exatamente o contrário, é uma indústria que pode colaborar bastante. Eu acho que o jogo ele já é uma realidade no mundo inteiro. São poucos países aí que não têm, não vou dizer o jogo em si, porque a gente tem a loteria aqui no Brasil, mas esse tipo de espaço é bem importante para a gente poder falar um pouco sobre esse segmento. Sobre mim, cara, eu sou uma pessoa um pouco mais reservada. Meu Instagram é privado, eu não tenho. Se quiser, me procura no LinkedIn lá, eu aceito todo mundo para a Legal. gente bater um papo, trocar uma ideia, mas eu não pretendo ter muita visibilidade do ponto de vista de figura pública. Eu Claro. sou um pouco contrário e por isso que não participo muito de podcast. Quando você me convidou, claro, foi uma honra, mas digamos que eu sou uma figura um pouco mais reservada. Claro, Angelão. Aliás, um agradecimento muito especial à 9bet também, viu, pessoal? Porque assim, de ter liberado a participação do Ângelo, a gente sabe que também tem sempre uma certa dificuldade. Algumas empresas esbrecam que seus executivos vão participar, então agradecer aí por essa liberação, que foi importante pra gente até para que as pessoas entendam um pouco mais desse mercado. E quando um cara inteligente e preparado, quando o Ângelo
fala a respeito, com certeza traz credibilidade e também demonstra a importância da nova regulamentação. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado. Valeu de verdade. Com certeza virá aqui mais vezes pra gente bater um papo. Angelão, obrigado de verdade. E você já sabe, né, gente? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Então, @Marcelo Santoro Oficial. Se você quiser seguir também o Tudo Acaba em Business no Instagram, @Tudo Acaba em Business. E, para fechar, quer fazer seu podcast? Tá procurando o melhor lugar, o melhor espaço? Otimize Studios. Então, ela manda um direct pra gente no @Otimize Studios. Pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço muito a tua audiência. Espero que você tenha aprendido, tenha sido inspiracional com a história maravilhosa que o Ângelo contou da vida dele e do mercado do segmento esportivo. Até a próxima. Um grande abraço. Fui. Tudo de bom, galera. Valeu!